Boa noite, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a graça e a glória e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Estamos aqui para estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, para que Deus possa aí estar nos iluminando e nos abençoando através da sua palavra. E nós vamos ler hoje o capítulo de João, capítulo 10. Hoje nós vamos estar lendo, né? Nós deixamos o último gravado de João, capítulo 9. Hoje nós vamos ler João capítulo 10 e, se possível, nós vamos para João capítulo 11 também. Vamos tentar fazer os dois hoje junto, né? Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Eu estou aqui com a Bruninha, ela vai dar um tchauzinho para vocês aí. Acorda, Bruno. Né? Ela vai dar um tchauzinho para vocês e nós vamos orar e pedir a direção de Deus aqui, tá? Para Deus estar nos orientando, nos guiando de acordo com a palavra e revelando essa palavra em nosso coração. Vamos orar, mãe? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Tu és digno de honra, glória, poder e majestade. Tu és digno de honra, glória, poder e majestade. Eu te dou toda a honra e toda a glória. Eu te dou toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti. Eu peço a Ti. Receba, Senhor, Receba, Senhor, a nossa mente, o mente, nosso coração nosso coração e a nossa vida. e a nossa vida. Nós te entregamos agora Nós te entregamos agora nas Tuas nas mãos, Tuas mãos. para que o Senhor, Para que o Senhor, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, fale conosco, fale conosco. revela a Tua palavra em nosso coração, Revela a Tua palavra em nosso coração. nos ensina, Pai, Nos ensina, Pai, a cada dia, a cada dia. para que nós possamos crescer Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, de quem és Tu, na graça do conhecimento da Tua palavra, de quem és Tu. para que nós possamos Para que nós possamos obedecer a Tua palavra. obedecer a Tua palavra. Quando nós entendemos, Quando nós entendemos, nós temos nós temos a capacidade a capacidade de obedecer de obedecer através das nossas decisões. através das nossas decisões. Espírito de Deus, Espírito de Deus, eu peço a Ti, eu peço a Ti, estenda Tuas mãos sobre nós estenda Tuas mãos sobre e nós nos ajuda e nos ajuda na nossa falta de entendimento. na nossa falta de entendimento. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e nos ensina nos ensina a palavra do nosso Senhor, a palavra do nosso Senhor, para que nós venhamos crescer a cada dia mais. para que nós venhamos crescer a cada dia Senhor, mais. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa nós vida. colocamos diante de Ti a nossa Pedimos vida. perdão a Ti, Senhor, Pedimos perdão a Ti, porque nós Senhor, sabemos o quanto nós somos falhos. nós sabemos o quanto nós somos falhos. Perdoa-nos, Pai, Perdoa-nos, Pai, pecadores. pecadores, Livra-nos livra-nos de toda obra maligna. de toda obra maligna. Guarda a nossa vida e o nosso coração, Guarda nossa vida e nosso coração, de acordo com a Tua palavra. de acordo com a Tua palavra. Neste momento, Neste momento, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, para aprender, Pai, para aprender, Pai, com Teu Espírito Santo, com Teu Espírito Santo, que esse momento que esse momento seja um momento glorioso seja um momento glorioso de revelação da Tua palavra de revelação da Tua palavra e de quem és Tu, e de quem és Tu, porque a Tua palavra diz porque a Tua palavra diz que ela se renova que ela se renova a cada dia a cada dia, para a glória de Deus Pai. da glória de Senhor, Deus. nos ajuda a entender a Tua palavra, Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, para que nós possamos praticá-la. para que nós possamos praticar. Essa é a nossa oração, Essa é a nossa oração. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ajuda ajuda e abençoa e abençoa a cada vida a cada vida que vai ver esse que vídeo, vai ver esse vídeo, para que eles possam estar entendendo para que eles possam estar entendendo e se aperfeiçoando e se aperfeiçoando no conhecimento de quem és Tu, no conhecimento de quem és Tu, e que Teu nome seja glorificado e exaltado e que Teu nome seja glorificado e exaltado em todo o tempo. em todo o tempo. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, nós oramos. nós oramos. Amém. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, não vou me estender muito na oração, por mais que eu queira ser breve, mas não dá, amado. O Espírito Santo vai pegando a gente, vai tocando nosso coração e a gente acaba mergulhando, né? Nós vamos estar lendo aqui então João capítulo 10, a Bruninha vai começar a ler para nós. O pastor e seu rebanho. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir
fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e esta o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. E a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. Amém. Vamos só explicar até aqui. Aqui Jesus está falando, né, da comunhão entre o pastor e as ovelhas, né? Ele está falando da intimidade que tem que ter, né, numa igreja, né? Aqui ele está falando da comunhão entre o pastor e as suas ovelhas, né? Que ele escuta a sua voz, que ele conhece o seu pastor e ele atende a voz do pastor quando o pastor fala, né? Então ele está falando aqui da obediência ao pastor e da autoridade do pastor sobre as ovelhas e também da responsabilidade do pastor, né? Que ele tem uma grande responsabilidade sobre as ovelhas, porque ele vai dar conta de cada ovelha que ele tem, né? Essa é a afirmação do texto, né? E Jesus está falando: eu sou a porta, né? Ele está falando: eu sou a porta, né? E quem vinha a mim, né? Quem entra por mim será salvo. E entrará e sairá e encontrará pastagem, né? Por que ele está falando eu sou a porta? Porque o ladrão é Satanás, né, amado? E Satanás ele vem para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, ou uma vida plena. Jesus veio para trazer as bênçãos sobre a nossa vida, a transformação, a cura, a libertação, né? E a salvação, que é o principal, né? Então nós vimos aqui que Jesus ele está sinceramente abrindo os nossos olhos para que nós possamos aí, né, ter um relacionamento com o pastor, confiar no pastor, andar de acordo com as mensagens e com os ensinamentos do pastor, né? Por quê? Porque o pastor ele é responsável pelas ovelhas, né? Ele vai dar conta de cada ovelha, a não ser que a ovelha seja uma ovelha rebelde. Se a ovelha é uma ovelha rebelde, o pastor não vai poder dar conta dessa ovelha. Por quê? Porque ele não está obedecendo o pastor. Logo, quando ele não obedece o pastor, ele não está debaixo do bordão do pastor, né? Então Jesus ele fala claramente a respeito de que ele é a porta, ele é o pastor. Eu sou o bom pastor. Versículo 11 ele diz aqui para nós: eu sou o bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas, né? O assalariado não é o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, né? E ele está falando daquela pessoa que cuida de você, que é o pastor que for colocado na igreja. Vocês não pertencem àquele pastor, vocês pertencem a Deus, né? E o pastor também pertence a Deus, e o pastor vai prestar conta a Deus a respeito das ovelhas que ele tem na mão, que foi colocada na mão dela, ou dele, né? Do pastor ou da pastora, né? Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Aqui ele está falando do pastor assalariado, né? A Bruna vai estar lendo para nós e nós vamos aí entender um pouco mais. Começa do 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando
quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Amém. Ele está falando do pastor que não, que vai prestar conta com ele, que não cuida das suas ovelhas direito, Ou seja, um pastor que não abandona que abandona suas ovelhas, Quando ele está numa hora difícil, Igual ele falou aqui, Um pastor que é assalariado. Por que ele está falando assalariado? Porque ele só quer receber o dinheiro, Ele está pensando só no dinheiro e na hora da dificuldade, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. Então, quando o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge. Então, esse lobo ataca o rebanho e dispersa. Por que ele está falando isso? A respeito do pastor que não se importa com as ovelhas, E sim na vida financeira que a igreja pode proporcionar a ele, ou que os dízimos e as ofertas pode proporcionar a eles, Por isso que ele está falando do assalariado, Não se importa com as ovelhas. Aí ele vai falar aqui no 14: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Ele está falando assim: todos os pastores que existem, que estão cuidando das igrejas, que foram levantados para cuidar de ovelhas, que essas ovelhas a qual ele está cuidando não é deles, Essa ovelha é do Senhor. Então, o pastor que está cuidando da ovelha, ele tem que sempre lembrar que as ovelhas não são dele, mas são do Senhor. E ele vai ter que prestar conta por cada uma das suas ovelhas. Então, ele tem que ter uma grande responsabilidade. Um pastor, ele tem uma grande responsabilidade. Amém? Por isso que Jesus está falando: eu dou a vida pelas ovelhas, E ele não é qualquer pastor, ele é o único pastor. Amém? Por isso, versículo 17, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros dizem: essa palavra não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos do cego? Glória a Deus, Aqui a gente vê que o povo fica dividido através da mensagem de Jesus, quando Jesus ele fala que ele é o pastor e é o único pastor, E muitos acabam aqui se dividindo aquele povo, Lógico que quem não queria acreditar em Jesus são pessoas que já tendiam a não querer acreditar, Porque aqueles que criam em Jesus, eles não deixaram de crer. A incredulidade dos judeus. Agora nós vamos falar da incredulidade. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que
todos Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês. Eu disse que vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creem em mim? Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim, e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Amém. Muitos creram na profecia de João, né? Porque João já tinha profetizado antes de Jesus vir. E quando Jesus veio, eles conseguiram acreditar. Eles viram, né, que aconteceu o que João tinha profetizado. E eles creram, né, em Jesus. Então nós vemos aqui que havia um povo ali que estava incrédulo e continuou incrédulo, né? A incredulidade dos judeus, né? Tinha muitos judeus ali que não queriam acreditar mesmo, né? Até hoje existe pessoas assim, né? Que você vai lá, ele fala que acredita em Deus, mas não quer saber da palavra de Deus. Você vai falar com ele, ele não quer ouvir, né? Eu creio em Deus, mas é do meu jeito e pronto, acabou. E eu não vou para a igreja, e eu não quero ouvir a palavra, e eu não quero ler, não quero estudar, não quero ter trabalho nenhum, mas eu creio em Deus. Tá bom, né? Uma pessoa que crê em Deus, ela não vai querer conhecer Jesus, não vai querer conhecer Deus, não vai querer se certificar de que isso, tudo que nós pregamos ou falamos, ou que a Bíblia prega, é verdade, né? Então, a gente já vê que a pessoa, ela não quer mesmo, né? Ela não quer mesmo, né? E ela age na incredulidade. E para ela tá bom assim, né? Porque tem muitos que você vai pregar o evangelho e eles falam assim, já ouvi muito isso, né? Você vai pregar o evangelho, eles falam assim, eu não creio e é melhor eu continuar não crendo, porque se eu crer, depois vai ser pior o meu castigo. Eles falam isso. Então, a hipocrisia é muito grande, né? De uma pessoa que fala isso, né? Com certeza ela já conheceu Jesus, já falaram de Jesus para ela, e ela simplesmente negou Jesus e não quer saber de Jesus e pronto, acabou, né? Muitos agem dessa forma. Infelizmente, existem pessoas dessa maneira, que pensam dessa forma, né? Mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus grande, um Deus de misericórdia, e eu tenho certeza, amado, que uma hora ou outra Deus vai catar cada um deles, porque ele catou eu, né? E eu era assim também. Ninguém é perfeito, não. Eu era assim também. Eu ia para a igreja, eu ia para criticar, eu ia para ver o que acontecia, né? Eu cansei de fazer isso, né? E criticava mesmo. Quando a minha mãe me levava na marra para a igreja, eu fui na marra para a igreja, né? Até hoje eu glorifico o nome da minha mãe porque ela fez isso por mim, né? Ela me levava na marra e naquela época a gente sentava, não levantava nem para tomar água, né? Ai de nós se falasse que era ir no banheiro, né? A gente não tinha que sentar e ficar até a hora que acabar o culto. Ouvir tudo a palavra, não saía nem para ir no banheiro. E foi assim durante muito tempo que a minha mãe me levou na igreja. E eu cansei de jogar na cara dela. Falei, se eu for para a igreja algum dia por minha livre e espontânea vontade, eu vou para ser um cristão verdadeiro, né?
Eu não vou para ser igual os crentes da igreja da senhora, que vai lá só para ficar cuidando da vida dos outros e falando da vida dos outros, e a roupa de fulano e a roupa de ciclano. E se você perguntar para eles o que foi pregado, eles não sabem nem falar o que foi pregado. Então eu acho que Deus, quando eu falei isso para minha mãe, e não foi uma vez só, foi várias vezes, eu creio que Deus ouviu e falou assim: ah, é, negão, então eu vou te pegar, né? Eu vou te pegar, já que você tem esse pensamento, é desse que eu gosto, né? Eu acho que Deus pensou dessa forma lá no trono. E aqui estou eu, amado, pregando o evangelho e a palavra do Senhor, porque um dia eu tomei essa atitude, né? Eu falei que não queria ser igual a ninguém. Eu queria ser simplesmente, se um dia eu fosse para vir para ser cristão, eu ia ser um cristão verdadeiro, um cristão que busca Deus e que faz a vontade de Deus e não a vontade do homem. E aqui nós estamos na caminhada, eu estou no processo e Deus está trabalhando na minha vida, e glória a Deus por isso, né? Nenhuma glória é dada ao homem, né? Tudo que Deus fez é por Deus e não por glória nossa. E aqui nós vemos que muitas pessoas não creram porque elas decidiu não crer, mas nós sabemos que nosso Deus é poderoso. Aqui foi na época dos judeus, mas depois eu sei que Deus dá um jeitinho e pega todo mundo, né? Porque o Senhor é Senhor. Amém? Nós vamos passar aqui agora por João capítulo 11. A gente já vai estar fazendo a menção de João capítulo 11, para que a gente possa andar um pouquinho mais rápido aí. Talvez eu não vou demorar muito no comentário, mas é mais para a gente ler e saber, né, a passagem bíblica, para que a gente possa aí estar meditando. Amém? Nós vamos entrar aqui agora em João capítulo 11 e nós vamos ver aqui a morte de Lázaro. A Bruninha vai estar continuar lendo para nós, né, Bruna? A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Esse Tomé é uma benção. Esse Tomé, eu vou falar, Tomé lembra muito nós, né, mano? Né? Jesus, ele estava sendo perseguido, né? Eles queriam matar Jesus e eles não queriam ir lá, né? Porque eles estavam com medo de morrer, né? E Tomé... Ai, Jesus, eu lembrei de muita gente agora. Tomé insinuando aqui, né? Vamos lá para nós morrer junto com ele, né? Porque ele vai para morrer, porque ele quer morrer, né? Oh, Jesus amado. Nós também ia pensar a mesma coisa, amado. Não pensa que nós não ia pensar não, tá? Porque Jesus, ele estava indo lá e falou assim, né? Mas eles te perseguiram, queria te matar lá nessa cidade, você quer voltar para lá?
Aí ele falou assim, não, eu vou lá porque Lázaro está adormeceu, né? Eu vou lá para acordá-lo. E eles não entenderam, acharam que Lázaro estava dormindo. Ele falou, não, mas Senhor, se Lázaro está dormindo, ele vai melhorar. Né? Ele está doente, mas vai melhorar se ele está dormindo. Aí Jesus falou claramente para eles, para que eles pudessem entender, né? Ó, Lázaro morreu, abençoado. Vamos lá, que eu preciso ir lá, por isso que eu preciso ir lá. Aí Tomé vai e olha para Jesus e fala, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, para que vai morrer todo mundo junto com ele. Oh, mano. Esse é o Tomé, aquele que fala que só acredita vendo, né? Tomé é desse jeito, né? Só acredito vendo. Então Jesus chama os discípulos, né? E vai lá para confortar e ressuscitar Lázaro, né? Que quando Lázaro morre, ele usa o termo adormeceu, né? E os discípulos não entendem, então ele tem que falar claramente. Aí ele morreu, abençoado. Vamos lá. É preciso nós passarmos lá, né? E a gente vai ver aqui que a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta, né? Como que é o nome da outra irmã? É Marta, né? Jesus amava. E ele vai falar que essa Maria, irmã de Lázaro, é a mesma Maria que derramou sobre ele, né, um unguento e enxugou com seus cabelos. Amém? Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Amém. Aqui Jesus está falando, não, seu irmão vai ressuscitar. E olha o que ela já pensa, né? Ela, no último dia, quando o Messias vir, eu sei que ele vai ressuscitar. Quer dizer, Jesus está falando que ele vai ressuscitar e ela não está crendo, né? E ela creu que é no último dia, na volta de Jesus. 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui, quando Jesus falou isso, ela creu, né? E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí ela creu, né, no que Jesus estava falando. Aí ela entendeu, conseguiu entender, né? Aí ela disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa, notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam lá confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então Jesus
Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido a morte deste homem? Não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus ressuscita Lázaro. 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Deixa eu ler essa parte de novo. 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, ele usou essas palavras, né, para que as pessoas que estavam ali, muitos não estavam crendo ainda em Jesus, na ressuscitação de Lázaro, né? Nem as irmãs dele não estavam crendo, né? Então, para que eles pudessem crer, ele falou dessa forma, né? Ele disse dessa forma para que eles pudessem crer que ele foi enviado e para que eles pudessem crer, né, que Jesus foi enviado por Deus, né? 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Eles não estavam crendo, né, na ressurreição de Lázaro. Marta já falou, né, Senhor, mas ele é de 4 dias, né, já cheira mal, né? Foi Marta que falou? Foi Maria? Marta, né? Marta disse, a irmã do morto. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, né? A gente vê a incredulidade aqui. Eles conheciam Jesus, eles sabiam que Jesus já tinha ressuscitado muitas vidas, via as curas que Jesus tinha feito, mas mesmo assim eles não criam, né? E aqui a gente vê claramente que ela não estava crendo, né? Que ela já falou, né? É de 4 dias, já cheira mal, né? Mas aí Jesus, olha o que Jesus diz. Disse Jesus, isso Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, se nós for parar aqui para explicar, mano, dessa parte aqui, né, é muito extenso, dá uma mensagem isso aqui. Por quê? Porque a gente vai ver Jesus, né, quando a gente fala de um morto, mano, já de 4 dias, né, já tinha parado o coração, já tinha parado o pulmão, seu sangue já não batia, não corria mais nas veias, né? Havia um processo muito grande a ser feito ali no corpo de Lázaro para que Lázaro tivesse uma ressurreição, né? Mas a gente vê aí o poder de Deus, e eu não vou me prender muito tempo nessa parte, porque senão a gente vai ficar aqui o tempo todo, né? É só para você pensar um pouquinho aí no que aconteceu, né? Porque a gente fala, Jesus ressuscitou Lázaro, mas a gente não medita, né, no que aconteceu. Porque Jesus foi no 4º dia para
ressuscitar Lázaro, né? Porque naquela época, até aos terceiro dia, os judeus criam, eles acreditavam que uma pessoa que morresse até o terceiro dia, ela poderia ressuscitar, ela poderia tornar a vida, né? Então, eles não iam crer se Jesus fosse antes, né? Se Jesus vai lá antes para ressuscitar Lázaro, eles iam falar que era uma coisa normal, uma coisa comum, né? Os judeus, os fariseus que perseguiam Jesus, eles iam declarar: não, isso aconteceu com fulano, isso aconteceu com ciclano, isso é uma coisa normal, não é um milagre, né? Mas por que Jesus esperou passar 4 dias, né? Nós vimos que Marta falou: Senhor, já passou 4 dias, ele já cheira mal, porque para 4 dias uma pessoa morta no sepulcro, ela não podia mais ressuscitar. É por isso, né, que Jesus permitiu, né, que ele fosse, por isso que Jesus foi no 4 dias, para que eles viessem crer que ali existiu mesmo um milagre, né? E por isso que Jesus também ressuscitou ao terceiro dia, né? Porque até 2 dias, se você ficasse morto até 2 dias e você vivesse, eles acreditavam que isso era uma prática normal, uma coisa normal. Agora, passou dos 3 dias, aí você era declarado um morto mesmo, né? Não tinha como alguém te ressuscitar ou te trazer a vida, né? Então, guarda bem isso no seu coração, né? Até 2 dias, uma pessoa morta era normal ela ressuscitar, né? Naquela época, os judeus criam, né? E já tinha acontecido várias vezes. Mas passou do terceiro dia, aí a gente vai ver que Jesus, ele esperou até o 4º dia, ou seja, né? O terceiro dia eles já iam crer no milagre, mas Jesus esperou mais um dia ainda, que era para que eles viessem a quebrar toda a incredulidade e toda a obra do inimigo no coração daquele povo, né? Porque a gente vê aqui uma incredulidade muito grande entre os judeus e principalmente aqueles que estavam ali ao redor de Lázaro, né? Mas para a glória de Deus, né? Foi como Jesus falou lá atrás, que ele não ia morrer, mas, né, a gente vai ver lá atrás Jesus falando, né? Essa doença não é para a morte dele, mas é para glorificar o Filho do Homem, ou seja, é glorificar Jesus com a morte dele. E por isso Jesus ficou 4 dias, demorou 4 dias para chegar lá, para que ele fosse ressuscitado. Amém? Vamos por 45. A conspiração para matar Jesus. Oh, glória, mais uma. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Amém. Aqui a gente vê por que eles estavam perseguindo Jesus e por que eles queriam matar Jesus, né? Isso é tudo por causa do status, da política, do conforto, né? Porque se Jesus estivesse ali pregando o evangelho e todos eles crescem em Jesus, o que ia acontecer? Eles iam perder a credibilidade, né? Os fariseus iam perder a credibilidade, porque os fariseus pregavam só religião, né? E Jesus pregava a vida, né? E Jesus fazia milagre e os sinais acompanhavam Jesus. Então, o que eles perceberam? Se a gente deixar isso acontecer, né? Foi o que eles falaram aqui no versículo 48, né? Se deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão todo o nosso lugar. Tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então eles estavam com medo, né? Porque todos eles iam crer e os romanos iam ganhar um grande poder com isso e ia acabar tirando eles do conforto deles, né? E eles iam perder tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam, né? Porque eles ficaram com medo dos romanos virem tirar tudo que eles tinham. Por isso que ele fala aqui: se deixarmos, todos eles crerão, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás,
que naquele ano era um sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vós... Continua lendo. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Aqui ele já estava profetizando o que ia acontecer, né? A morte de Jesus, ele estava profetizando já. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar da Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus, e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os de fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prender. Amém? Aqui eles já estavam fazendo uma conspiração, né, para que Jesus não fosse, né, até lá para compartilhar da Páscoa, né, ou estar com eles ali, né, reunidos, né, na Páscoa. Então eles já estavam procurando, fazendo uma conspiração para pegar Jesus. Por quê? Porque se eles não fazem essa conspiração, eles tinham que parar Jesus de todo quanto é jeito. Ou eles estavam com medo de perder a nação deles, né? Tudo naquela época era muita política, né? É a mesma coisa que tem hoje. Só que naquela época era uma coisa mais aberta, né? Não tinha tanta lei hoje na política, não tinha tanta lei naquela época na política como tem hoje, né? Tinha o povo que era mais sábio, que era escolhido para estar cuidando dessas coisas, né? E nós vimos aqui que eles estavam procurando pegar Jesus, né? E eles principalmente estavam falando para o povo que o povo, se alguém soubesse, né, onde Jesus estava, que era para entregá-lo, né, para falar. Que era para eles denunciar Jesus. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem da purificação cerimonial antes da Páscoa. Havia uma purificação, né, cerimonial, né, antes da Páscoa, para que eles pudessem aí estar participando da Páscoa, né? Por isso que ele está falando isso. Havia um tempo de purificação, né, de jejum, de oração, de santidade, para poder participar da Páscoa, né? Então tinha que ir antes, né, quem fosse participar. Amém? Terminamos por aqui. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que você esteja meditando, que você continue aí estudando, para que Deus possa aí estar ministrando no seu coração essa palavra e que Deus possa abençoar você poderosamente. Boa noite para você que está aqui no Japão, bom dia para você que está aí no Brasil e que Deus abençoe sua semana, que tenha uma semana gloriosa de vitória para a glória de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido e amado, muito obrigado por esse momento maravilhoso e pela tua palavra, que é o nosso alimento espiritual, que acabamos de ler. Que o Senhor continue ministrando em meu coração e que teu nome seja glorificado através da minha vida. Me ajuda, amado Espírito Santo, a glorificar o nome do meu Pai, a exaltar e honrar
o nome do meu Pai, o nome do meu Pai, para que a glória para que a glória seja dada seja dada a Ele, a Ele, toda honra, toda honra, toda glória, toda glória, todo louvor, todo louvor, toda adoração, toda adoração, tudo que sair da minha boca, tudo que sair da minha boca, seja para a glória de Deus Pai, seja para a glória de Deus Pai, Deus Filho Deus Filho e Deus Espírito Santo. e Deus Espírito Santo. Eu peço a Ti, Senhor, Eu peço a Ti, Senhor, coloca o meu coração diante de Ti, coloca o meu coração diante para de que o Ti, Senhor venha me tratar, para que o Senhor venha me tratar, me curar, me curar, me libertar, me libertar, me fortalecer, me fortalecer, me encher do Teu Espírito me encher do Teu e Espírito me usar e me usar para que o Teu nome para que o Teu nome seja conhecido seja conhecido e glorificado e glorificado nessa terra, nessa terra, para a glória para a glória de Deus. de Deus. Pai, nós te agradecemos Pai, nós te agradecemos por essa palavra por essa palavra. e que o Senhor continue ministrando Que o Senhor continue ministrando em nossa mente e nosso coração, em nossa mente e nosso coração, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja exaltado, adorado adorado e glorificado, e glorificado, desde agora desde agora e assim para todo e sempre. assim para todo sempre. Amém. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Beijo grande no seu coração, fica com Deus. A Bruna vai dar um tchau para vocês. Até mais, até a próxima. Que Deus abençoe você e que Ele continue falando no seu coração. Amém? Tchau, fica com Deus.